Falando em oração e libertação por pessoas que estão presas, o irmão Milton me pediu, o neto dele estava conosco há poucos dias aqui, voltou para o Brasil, porque ele crê que tem que estar perto dos pais, e ele está nesse momento do Brasil, precisando de um toque de Deus para poder se internar e correr ali realmente o traço de Deus, a trilha que Deus tem para ele. Vamos orar por ele nesse momento? Amém? Pai, eu coloco aquele jovem na Tua presença, que há poucos dias estava aqui na igreja. Ele sentiu através com os pais que ele tinha que voltar, Pai, estar ali com os seus pais e buscar a libertação dessa vida tão maldita, Pai, de drogas, de prisões e cadeia. Pai, toca nele agora, onde que ele quer que ele seja, Pai. Que toda a influência do maligno na vida dele caia por terra. Te peço em nome de Jesus. Amém. Mateus 23, você não precisa de abrir. A gente conhece muito essa passagem quando Jesus fala com os fariseus, várias admoestações acerca do fariseu, que tinha uma teologia até boa, mas não tinha a prática, não tinha a vivência correta da palavra de Deus. Muitas vezes eles diziam algo e não praticavam. Mas algo me chama a atenção nesse verso, é sobre o poder da oferta. Verso 19, Jesus fala assim: o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? E às vezes a gente dá uma importância tão grande àquilo que a gente está oferecendo para Deus, e no contexto de dinheiro, a gente, estou dando meu dinheiro para a igreja. Irmãos, a oferta que é colocada no altar de Deus não é nada. Deus é muito maior. O altar é muito maior que a oferta. E aí há várias aplicações para isso. O dinheiro da gente que é ganho, né, que passa por tantas mãos, pessoas que roubam, traficam, se prostituem com a mesma cédula, às vezes, de moeda que a gente está na mão. Ela é santificada no altar de Deus. Mas também há a aplicação de que não há nada que você vai dar para Deus que é maior que o nosso Deus. Deus é maior. O maior tesouro que você tem está em Deus. Amém? Então não se pegue a isso, nunca se apegue a isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de ofertar a Ti. Entendemos, Senhor, que o altar é o maior, muito maior, pois Ele santifica aquilo que fica em nossas mãos. Ele abençoa aquilo que fica em nossas mãos. Por isso nós Te entregamos. Abençoa cada um que oferta agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar neste momento. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 127. É isso mesmo texto que eu preguei a semana passada. Salmo 127, semana passada quem estava presente viu a mensagem que o Senhor me deu, ouvi vários comentários, pessoas louvando a Deus pela mensagem. Na verdade, eu só sou o mensageiro, a mensagem vem de Deus. E a gente vê que realmente é o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Recapitulando, falávamos sobre a importância de estarmos atentos aos ventos que sopram, levando em consideração que eles podem sim influenciar todo um trabalho que é feito de educação, de criação de filhos. Eu dizia para os irmãos, nós temos que estar atentos às agendas que funcionam nessa área que a gente vive. E o tema da mensagem era: observe os ventos, porque o que acontece aqui não necessariamente é o que acontece no centro dos Estados Unidos, onde, por exemplo, o pastor está hoje. As influências lá são outras. Os ventos que estão soprando, tirando os nossos filhos do alvo que a gente planejou para eles, são outros. E eu conversava com uma pessoa essa semana, só para a gente recapitular, já que o assunto e a agenda que funciona aqui, principalmente a agenda homossexual, eu dizia para essa pessoa, é interessante porque, e não estou dizendo com isso que essa é a solução para aqui, mas eu dizia para essa pessoa, é interessante que
Porque essa agenda não é forte em determinados países, onde talvez a agenda é outra, onde os costumes são outros, onde a opressão é outra. Ninguém levanta de repente durante o dia e fala, eu estou querendo sair do armário, né? Porque ele sabe que vai lhe custar a vida. Isso nem passa pela cabeça das pessoas que vivem em lugares assim, de achar que nasceram diferente, que existe um gene diferente, mas não acontece. Então você vê que é claramente uma questão espiritual, uma questão que move em determinadas áreas. É claro que se essa mensagem publicada na internet chegar no ouvido de pessoas que não se sente assim no momento, ela não vai achar que é, mas se ela parar para fazer um estudo e analisar onde que ela nasceu, geralmente vai ver que são influências do lugar que ela viveu, mesmo antes dela nascer, que já sopravam ali. E isso facilitou ela desenvolver essa tendência, vamos dizer assim, essa opção, por achar que assim ela é. Mas como nós ouvimos hoje, Deus criou tudo bom, amém? Deus criou tudo maravilhoso. E o plano de Deus é perfeito, irmão. O plano de Deus, ele não pode se equivocar jamais. Eu dizia semana passada, Salmo 127, versos 3, 4 e 5, que os filhos são flechas na mão do valente. E como pais, eu espero que você ouça, reaplique, esteja sempre ciente disso. Avalie constantemente, dependente da idade que traz seu filho, se está na sua aljava, se está debaixo do seu teto, está vivendo com você, é a sua responsabilidade de examinar essa flecha, amém? Amém? É sua responsabilidade observar. E se está torta, amarra na cruz, como eu disse semana passada, para que ela possa se endireitar. E se chegou um tempo, soltou, vê que está torta, continua amarrando na cruz, entregando a presença de Deus, para que ela volte a se endireitar. Deus quer o melhor para nós, Ele quer que nós acertemos o alvo. Hoje eu quero focar nos 2 primeiros versos desse texto, Salmo 127, voltar a falar nesse texto, porque ele encaixa perfeitamente com o assunto que eu quero trazer hoje. Verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. É o Senhor que concede o sono àqueles a quem Ele ama. Essa primeira parte do texto, ela abrange mais do que filhos, ela abrange o seio familiar. E essa semana eu falava com os alunos sobre família, e falava dos grandes, comuns dos assuntos, que a gente está falando dos grandes desafios que a igreja vai enfrentar durante esse século, e a gente já cobriu 3, né, com essa semana, assuntos importantes. Primeiro a gente falou da questão da graça, a mal compreensão da graça. As pessoas estão achando que pode tudo, que Jesus perdoa, e nosso relacionamento com Ele, é mais importante é Ele estar olhando o coração, e a gente faz o que quer porque Jesus vai perdoar. E isso é uma má compreensão da graça. Segundo, nós falamos sobre essa agenda homossexual, e cobrimos toda ela, como é importante a igreja estar preparada para isso, porque isso vai ser um desafio, principalmente onde a gente vive, como se portar, como se posicionar perante isso. E o terceiro, que é o assunto de hoje, que é a família moderna. A gente vive hoje uma época, onde novos conceitos estão tentando ser trazidos. As pessoas estão tentando redefinir as coisas que outroras não era assim. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero primeiro de tudo falar que essa sociedade que a gente vive hoje está estabelecida em cima de 3 tripés. Perdão, de um tripé com 3 pernas. Diga comigo, um tripé com 3 pernas. E você vai observar que é justamente ela. A primeira parte, o primeiro pé desse tripé é a pluralização. Enrolei a língua agora. Pluralização diz que muitas ideias, existem várias ideias, muitos valores, muitas crenças, e não existe uma verdade absoluta. Então essa ideia que está implantada na sociedade que a gente vive é o seguinte: cada um tem a sua verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim. Guarde a sua verdade que eu guardo a minha verdade. Ou seja, a verdade então se tornou algo que
recintos privados. Ou seja, isso é uma questão secular. Ou seja, se você for num lugar público, uma escola, e você quiser opinar sobre a sua opção religiosa, isso é algo tratado como secular. Você não pode, você sabia disso? Você tem que guardar essa questão para você, é a sua verdade. Então, dentro da privatização, o que você faz na sua casa, como você adora a Deus, como você se posiciona perante Deus. É por isso que muita gente não entende esse tipo de sistema na sociedade, e quando ouve falar que determinados políticos são cristãos, mas no momento público que ele se manifesta, ele não ora, por exemplo, em nome de Jesus. Quantos já ouviram isso? Aí todo mundo fala, mas como é que pode? O cara diz que é crente e não orou em nome de Jesus? Justamente por questões como essa. Porque essa sociedade está estabelecida nesse tripé da pluralização, da secularização e da privatização. Se você entender isso, você vai saber como operar dentro dessa sociedade, como agir e como ela trabalha. O problema é que muita gente nem sabe o que está acontecendo. Vê as coisas e fala assim, como é que é isso? Por que é assim? Porque existe um sistema, irmãos. Existe um sistema implantado e sobre esse sistema está a nossa sociedade. Lembrando das palavras de Jesus em Mateus 16:8, nós temos que marchar contra isso, amém? A gente tem que se posicionar. Lembra que quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele escolheu para ser o quê? Uma nação que estabeleceria o Senhor na terra. E a nação de Israel, a gente sabe, eles falharam. E Jesus levantou o quê? A sua igreja. É o nosso trabalho estabelecer o que Deus quer. Amém? O que Deus desenhou, o que Deus colocou. É o nosso trabalho. Então nós precisamos de marchar contra isso, desenvolver uma cultura nossa, desenvolver uma forma de ser e lutar contra essa resistência que existe. Hoje eu quero propor para nós, baseado nesse texto, o que nós, como família, porque a família, irmãos, como eu dizia para os meus alunos, é a base da sociedade. Se você quer ver uma sociedade influenciando, uma sociedade transformando, vem das famílias. Por isso que o diabo luta contra as famílias e não contra a sociedade. Se nós soubéssemos que uma sociedade, que a obra de Satanás fosse vencida, se destruísse uma sociedade, você ia ver ele lutando contra esses valores da sociedade. Mas não é isso que ele vai atrás. Ele vai contra os valores da família, principalmente da família aos olhos de Deus. E é por isso que você está aqui hoje, amém? Se você fizer seu self muito confortável, você vai dormir, amém? Glória a Deus. Então, hoje eu quero propor o que fazer, que atitudes tomar, que escolhas fazer para não perder a nossa identidade como família de Deus. É porque tem gente que vai encostando no ombrinho do outro assim, na coluna da igreja, daqui a pouco está puxando a palha. Eu quero sugerir para você algumas questões. Ouviu, né, irmã? Pôs até a cobertinha. Glória a Deus. Amém. Eu quero propor para você algumas coisas. O que fazer para a gente lutar contra isso? Como a gente, como igreja, vai fazer? Porque, sinceramente, se eu vim para a igreja, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Dormir, eu durmo em casa. Amém? Primeira coisa, o salmista diz comigo. Por favor, olhe para mim, por favor. Se não é Deus cuidando de tudo, é inútil eu fazer a minha parte. Amém? Então, qual é a primeira coisa que eu preciso estabelecer na minha casa? E isso vai totalmente contra o que essa sociedade implanta na nossa mente. Primeira coisa que você vai fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Na minha casa, eu tenho lá os valores da minha família. E o primeiro dele é Deus em primeiro lugar. Se a gente simplesmente proferir isso e não viver isso, a gente se torna um fariseu. Porque era justamente isso que eles diziam. Eles colocaram Deus na boca, nas suas palavras, nas suas escritas, mas não nas suas ações. E o salmista diz aqui, é inútil qualquer coisa que você for fazer, se Deus não é o primeiro. Se não é Ele que edifica, se não é Ele que protege, se não é Ele que está envolvendo. No mundo que a gente vive hoje, é justamente o contrário. As pessoas vão te impulsionar a fazer as coisas, amém? Você vai ser todos os dias pressionado para se posicionar nesse mundo. Faça, você tem que fazer. Então nós temos uma escolha na vida. Ou nós temos Deus, ou nós temos pessoas, ou nós temos coisas. É assim que o mundo ensina. O que você vai investir a sua vida? As pessoas estão adquirindo, estão tendo, são pessoas que escolheram o quê? Ter coisas. Outros estão investindo em pessoas, amigos, festas, tudo, quer agradar a todo mundo.
E essas pessoas estão investindo em pessoas. E são os poucos que escolheram colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, acima de ter, eu vou ter o Senhor. Acima de ter amigos, eu vou ter o Senhor. O pastor está dizendo que eu não tenho nem que ter coisa, nem ter amigos? Não. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. É o que Jesus disse. Jesus disse que nós deveríamos buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Isso parece, soa bonito, a gente repete, fala isso, sempre estamos falando a mesma coisa, mas não vivemos isso. Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. É isso que acontece neste mundo. Vou repetir, vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Se você quer estabelecer uma família diferente, contra famílias que existem no mundo, você tem que amar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Vou repetir, amar a Deus, amar as pessoas, porque esse é o mandamento do Senhor, e usar as coisas. O teu carro é para você usar, tua casa é para você usar, não é para você amar. Tem pessoas que amam bens, você sabia disso? Amam mais os bens do que as pessoas. Por exemplo, um filho quebra uma coisa, morreu, já era. Seu filho é mais importante que coisas. Seu cônjuge é mais importante que as coisas. Sabe, eu ouvi uma vez um pastor pregando que a mãe dele tinha um jogo chinês que era uma coisa especial, para evento especial. E ele pensou a vida dele toda, que dia que nós vamos ter esse dia especial? Ele falou, um dia que chegou, na morte da minha mãe, todo mundo usou. Ou seja, ela guardou a vida inteira para um momento especial. Um dia que ela morreu, a irmã dela chegou e falou, vamos fazer nesse negócio aqui. Porque as pessoas começam a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Quantas oportunidades talvez essa mulher não teve na vida para compartilhar aquilo que era tão especial? As coisas são para ser usadas, amém? Não para serem amadas, para serem idolatradas na sua vida. Deus tem que ser amado, Deus tem que ser idolatrada. A família pós-moderna tem valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. Ah, pastor, isso é a família moderna, isso é a família do mundo. Não, às vezes está entrando dentro da igreja. E por isso que eu estou falando, ser uma família de Deus é diferente de ser uma família moderna. Uma família de Deus sempre prioriza primeiro Deus. Ensina os seus filhos que o lugar de estar no domingo é aonde? Aonde? Bem forte. Aonde? Vocês estão com medo de falar? Pastor não está aqui não. Primeiro lugar de estar na casa de Deus. Você vai ensinar os seus filhos pelas ações, não pelas palavras, porque isso é farisaísmo. Que está primeiro honrar a Deus. Que a primeira roupa bonita se veste na casa de Deus. Que o primeiro dinheiro que ela ganha, ela dá primeiro para Deus. Amém? Isso é fazer uma família diferente. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Uma sociedade que se prostra diante de Mamon e se esquece de Deus. Amém? A gente vive numa sociedade, irmãos, que quando você chega com aquela roupa, com aquele carro, fez aquela viagem, comprou aquele apartamento, você é o cara. Bem-sucedido, exemplo para ser seguido. Preste atenção. Se você veio para a América e está aqui há 15 anos, 20 anos, e não comprou nada ainda, não adquiriu nada ainda, aos olhos de muita gente, você é um fracassado. Porque essa sociedade que a gente vive pós-moderna valoriza o ter e não o ser. Ninguém vai olhar e vai dizer assim, mas você hoje é o salvo. Sua família serve a Deus, você está na casa do Senhor todos os domingos, você desenvolveu talento, seus filhos são um exemplo. Não, se você não tem, você não vale. Já viu o ditado que você vale o que pesa? Onde você acha que veio isso? Dessa sociedade que a gente vive. E você precisa estar pronto para se defender contra isso, amém? Ensinar aos seus filhos que o maior valor é Deus. Honrar a Deus acima de tudo. Então, o primeiro passo para cada um aqui hoje é colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ensine os seus filhos a amar a Deus mais do que as coisas. Amém? Tem a história daquele menino que ganhou 2 moedas, uma para o sorvete e uma para Deus. Você conhece? Foi brincando com as moedas para a igreja. Na hora que caiu uma, rolou e foi para o bueiro. Ele falou, Jesus, lá se foi a sua moeda. Ou seja, essa pessoa está sendo ensinada por alguém
que primeiro ela, depois Deus. Vamos ensinar os nossos filhos a valorizar Deus? O testemunho vem de casa e a responsabilidade é dos pais e não da igreja. Amém? Se seu filho ama mais estar em qualquer outro lugar do que na casa de Deus, a responsabilidade é sua primeiro. Você tem que ensinar seus filhos a amar a casa de Deus. Porque vamos ser sinceros, pastor, mas meu filho ama Deus, essa questão de igreja é igual um marido e mulher. Não tem como você falar assim, eu gosto do pastor Max, odeio a Cris. Não tem jeito, vai ter problema. Porque é uma só. A igreja e o Senhor é um só. Foi ele que disse isso. Ele usa a mesma analogia de um marido e mulher para a igreja e ele. E eles são o quê? Um só corpo. Amar a Deus é amar e honrar a sua igreja. Querer estar com Deus é querer estar na sua casa. Amém? Então não me venha com essa, pastor, eu amo a Deus, mas é quando dá. Não. Ensine o seu filho a honrar a Deus. Compartilhe esse vídeo. Talvez a grande maioria que precisa de ouvir não está aqui. Segundo, coloque agora já uma questão para aqueles que são casados. Para aqueles que não são, estão esperando no Senhor, amém, continue esperando, mas eu estou falando agora com casados. Segunda coisa, se você quer ter uma família abençoada, diferenciada, primeiro coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, coloque o seu cônjuge, amém? Em segundo, logo depois de Deus. Coloque seu cônjuge acima de filhos, coloque seu cônjuge acima de coisas, coloque seu cônjuge acima do seu emprego. Tem gente que tem mais atenção e amor para o patrão, para as pessoas que trabalham, do que para o cônjuge. Sabe uma coisa, irmão? Cônjuge, quando verdadeiramente tem aliança, se parece um com o outro. Sabia disso? Verdadeiramente. Porque você só se parece com quem você tem compromisso. Você trabalha, por exemplo, 10 horas com uma pessoa e não se parece nada com ela. Porque não é tempo. Tem gente que fala assim, eu convivo tanto tempo com ela, é por isso que nós estamos iguais. Não. Isso não existe. Você pode gastar 10 horas por dia com o seu patrão e 3 horas à noite só com o seu cônjuge. Você só se parece com o seu cônjuge se você tiver compromisso, se você tiver aliança. Porque não é tempo que gastar junto, só de estar junto muito tempo que faz você ser como outra pessoa. E a prova disso está na casa do Senhor. Quantas pessoas estão servindo a Deus por 20, 30 anos e não se parece nada com Cristo? Alô? Porque não tem compromisso. Você só se parece com quem você tem compromisso. Quem você tem uma aliança de vida e morte. E é isso que acontece. As pessoas que têm um cônjuge têm que ter aliança. Ele em primeiro lugar. O índice de divórcio cresce espantosamente no mundo. Eu dizia para as pessoas essa semana. E por causa disso, hoje, a grande maioria dos problemas de uma sociedade está por causa de lares destruídos. Você sabia disso? As famílias modernas de hoje são famílias de uma mãe só, de um pai só, de avós, né? Sem falar dos outros métodos que nós temos ouvido, 2 pais, 2 mães e tudo mais. Mas principalmente, mães criando filhos sozinhos, pais criando os filhos sozinhos, porque foi desestruturado, não teve compromisso, não teve aliança, não teve respeito. Eu dizia para os irmãos essa semana, e eu não tenho tempo, olha, eu dizia para eles, pastor, você tem que pregar essa mensagem. Eu falei, só se for uma série, porque eu já estou 2 horas com vocês, não consigo passar tudo, eu vou passar sexta-feira em meia hora. Não tem como. Mas eu dizia para eles, irmão, no plano de Deus, preste atenção, quando Deus cria o ser, o problema é que a gente faz confusão com o nome, chamado Adão. O primeiro era a humanidade. Deus coloca a humanidade para dormir, tira dela um ser chamado mulher. E aquele que antes era chamado de humanidade, Adão, permanece com o mesmo nome, mas agora é um ser masculino. E agora tem um ser feminino. Eles foram criados à imagem de Deus. Um só não é a imagem de Deus, os 2 são a imagem de Deus. Amém? Os 2 colocados juntos, principalmente na união do casamento, como disse a palavra, serão os 2 numa só carne, eles voltam a ser aquele ser que representa a humanidade. E esse ser, e aí eu dizia para os irmãos, o que é mágico é assim, por que Deus proibiu construir imagem de escultura? Está clara a resposta. Porque ela já existia ali. Fazer uma imagem que representa Deus é ofender o que Ele fez para representar a Ele. O homem e a mulher já representam Deus. Nós somos a imagem de Deus. Quando alguém te fala assim, mas onde está o seu Deus? Onde está a imagem de Deus? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a imagem que Ele quis que as pessoas tivessem dele. E foi por isso que Ele veio em forma de
homem. Ele não veio em outra forma, ele não veio em forma de anjo. Ele se tornou homem, porque essa é a imagem de Deus. E aí, quando a gente para pensar nisso, irmão, casamento é uma coisa muito séria. Quando você ofende, quando você briga, quando você divorcia, você está a imagem de Deus ali. Pare para pensar. Isso é muito profundo. Isso é algo que mudaria todo o conceito de casamento que as pessoas têm. Porque elas muitas vezes têm o cônjuge como um objeto seu. Tem o cônjuge como algo de uso exclusivo dela, que está ali para te fazer feliz. Está ali. Não, vocês juntos estão para representar quem Deus é. Esse é o principal motivo de vocês estarem juntos. Representar Deus nesse mundo, num mundo tão caótico, com cada vez mais deterioração do ser humano. Nós precisamos de famílias que representam Deus, amém? Precisamos de famílias que sejam luz no mundo. Dos grandes erros que se comete é colocar os filhos acima do cônjuge. Sabia que muitos cônjuges fazem isso? Existe um fenômeno chamado fenômeno do ninho vazio. Que são cônjuges, marido ou mulher, que colocam mais amor, mais atenção nos filhos e vivem para os filhos, o amor é para os filhos, e quando chega a época dos filhos baterem asa e voar, os maridos e mulheres não se conhecem mais. São dois estranhos, e os que mantinham eles juntos, que eram os filhos, já não estão mais. Você sabia que o índice de divórcio de maridos e mulheres, famílias, que criaram seus filhos é enorme? Quantos já ouviram falar disso? É enorme. O índice hoje de homens de 50, mulheres de 50 anos divorciados é enorme. Porque é justamente a faixa que os filhos foram para as faculdades e eles não têm nada em comum mais. Eu quero falar alguma coisa para vocês casados. Cultive o amor de vocês. Amém? Para ter uma família abençoada, estruturada, cultive o amor de vocês, a aliança de vocês, o respeito de vocês. O maior presente que os pais podem dar para os filhos é amar o seu cônjuge. Respeitar o teu cônjuge, o cônjuge que você tem. Então, respeite isso. Pais estruturados criam filhos saudáveis. Terceiro, para aqueles que têm filhos, coloque Deus, coloque seu cônjuge, coloque os seus filhos no lugar de honra. Voltando para o texto que a gente tem aqui, o Salmo 127. Diz que filhos são o quê? Herança. Sabe que a maior riqueza que você tem aos seus filhos? A maior riqueza que uma família, o marido, a mulher pode gerar são os filhos. É interessante porque muitos pais vivem ocupados demais, correm demais, dedicam-se demais. É tempo demais para o trabalho, é tempo demais para o aprendizado, é tempo demais para adquirir, tempo de menos para os filhos. Hello, preste atenção em mim, por favor. Principalmente nesse país. Você precisa ter tempo e tempo de qualidade com seus filhos. Não adianta correr e apontar dedo depois. Eu li hoje uma frase do grande sábio Billy Graham, que pessoas humildes são pessoas que reconhecem seus erros. Pessoas orgulhosas nunca, estão sempre apontando o dedo para alguém. Mas não admite que o problema está neles. Deve ter sido alguma coisa que você fez, diga isso. E nunca é tarde para correr atrás, amém, do erro. Gaste tempo com seus filhos, participe dos jogos, apresentações, leve seus filhos a uns lugares, não tirando Deus em primeiro lugar da vida dele. Porque tem muitos pais que, não, vou fazer o que o pastor mandou. Aí faz justamente que dia? Que dia? Ô, meu amor, você está aí, né? Que dia que eles fazem? Vou gastar tempo com meu filho. Que dia? Domingo. Você está aí dando duas mensagens. Você está vendo o equilíbrio de uma família perfeita? Deus, cônjuge, filhos. Se você for mostrar para o seu filho que é isso, você está ensinando para ele que está ok não honrar a Deus. Mas se você disser, filho, nós vamos fazer isso, mas depois de estarmos com o Senhor, você está passando uma mensagem, mesmo que ele na pequenez dele, na inconsciência dele ainda ali, jovenzinho, ele vai falar, meu pai e minha mãe nunca desonrou a Deus, eu sempre vi eles buscando a Deus. Eu me lembro de uma pessoa que foi meu amigo por muito tempo aqui na igreja, ele estava desviado, aliás, ele não se converteu até mais tarde, e ele dizia assim, olha, uma das coisas que me marcava é que sempre eu via minha mãe de joelho na minha casa. Isso marcou, ele não era crente, não servia a Deus, mas ele via a sua mãe servindo a Deus. Então, papais têm um papel importantíssimo. Por último, e aí aplica para todo mundo, o texto diz, construir, trabalhar, correr, viver, dormir cedo, dormir tarde, e aí tem uma coisa chave para nós, se você quer ter uma família, ser abençoado, administre bem o seu tempo. Irmãos, isso aqui é uma receita simples para o sucesso de Deus.
Para aqueles que são casados, honrar Deus primeiro, cônjuge, criar bem os filhos. Pastor, eu não sou casado, não estou nessa realidade. Siga o mesmo projeto, mesma coisa. Honre sempre a Deus primeiro. Quando Deus te der uma pessoa, ame ela, honre ela, respeite ela como uma imagem de Deus. Se vier os filhos, crie no melhor, são flechas que Deus confia em tuas mãos. E acima de tudo, aprenda a administrar o seu tempo. O salmista fala de descanso, de sono para aqueles que confiam em Deus. Você já conversou com pessoas que não vivem isso, que são pessoas altamente estressadas, altamente desestruturadas? A vida dela é um caos. Você vai tentar conversar com a pessoa, ter um tempo de qualidade com ela, ela está só o caco, irmão. Tá pior do que, né, sei lá, a capa da gaita, né? A pessoa está o caco, você quer gastar tempo com ela, mas ela está destruída. Não diz, pastor, mas tem que trabalhar, tem que viver. Eu também sei disso, já vivi isso, fui parar no hospital por causa disso. É horrível. Dormia 3, 4 horas por noite, horrível. Isso não é vida. Deus não quer isso. Diz o salmista, Deus dá descanso. Diga comigo, descanso. Para aqueles que confiam nele. É Ele. Irmão, não é a sua conta de banco. Não é as coisas que você pode adquirir e falar, como aquele tolo, hoje eu tenho bastante, vou descansar. Não, é Deus que dá esse descanso. É poder descansar em Deus. Há uma grande tensão no mundo hoje. Sabe qual é a tensão? O que é urgente e o que é importante. Você sabia que são duas coisas totalmente opostas? Nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante é urgente. Você já fez essa agenda na sua vida? Tenho que fazer isso. A primeira pergunta que você tem que fazer, é importante? É urgente? Se é urgente ou é importante, faça naquele momento. Se não, pode esperar. Não são poucas as vezes que sacrificamos do altar do urgente as coisas importantes. Vir para a casa de Deus é urgente? Sim? Não, eu diria que é importante. Mas não é importante, não é urgente. Tenho que ir, mas é importante. Mas às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que ganhar dinheiro, e amanhã tem aluguel, é urgente. Então no altar da urgência sacrifica o que é importante. Estão entendendo? Então coloca assim, mas eu tinha, pastor, o que fazer. Mas se você fizesse o que é importante, buscar a Deus primeiro, a sua justiça, as demais coisas que são urgentes seriam acrescentadas. Foi isso que ele disse. Então aprenda a administrar isso. Não perca-se num mundo do tripé, da secularização, da pluralização, sabe, da privatização, que você vai viver no mundo e deixando de ser luz, deixando de ser o que Deus quer que você seja. Ande nesse mundo como um filho de Deus. Não, peraí. Meu relacionamento com Deus é mais importante. Minha família é mais importante. A minha igreja é mais importante. As coisas que eu tenho talvez não são tão importantes. Então, vamos confundir as coisas. Coisas fica depois de Deus, família, amém? Sua saúde. Sua saúde é importante? Muito importante. É urgente? Urgentíssima. Só que tem gente que não dá importância para a saúde. Depois eu cuido, depois eu vejo, depois eu vou. E aí quando vê é tarde demais. Então coloque essas duas coisas na sua vida, importância e urgência. Importância para aprender a administrar o seu tempo. Eu concluo essa mensagem pedindo que você abra, por favor, a sua Bíblia ainda, se ela já fechou, no Salmo 128. Porque o Salmo 128, na verdade, é uma continuação. Eu diria que o Salmo 128 é o reflexo do 127, é o resultado do 127. Se eu colocar Deus em primeiro, administrar meu tempo, honrar minha família, guardar os meus filhos, cuidar dele como algo especial que Deus me deu para que ele atinja o alvo, o que vai acontecer com você? O resultado, a conclusão, o Salmo 128, começa assim, como é feliz o homem que teme a Deus. Primeira coisa, a felicidade vai entrar na sua vida. O Salmo 127 e 128 não pode ser lido separado, eles é um conjunto, ele é um só salmo. Nós que temos divisão, mas na verdade um é o complemento do outro, é o resultado do outro. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, porque você comerá o fruto do seu trabalho. Olha que bênção, né? Será feliz e próspero. A sua esposa, aquela pessoa que você tem honrado, será como uma videira frutífera em sua casa. Você já viu que homens que não honram a sua esposa, e mulher,
Você vê tudo, parece um cactus, mas não videira frutífera. A pessoa está toda arrebentada, se você chegar perto dela, ela te machuca. Tem pessoa que parece mais um cactus, né? Para não dizer um caco, né? Porque não é honrada, irmãos. Se você casou com um sapo, trate-o como um príncipe, e vai que vira. É assim que funciona. Agora, ficar tratando a coitada como um lixo, ela vai virar um lixo e ele vai virar um lixo. Amém? A sua esposa, o seu esposo tem que ouvir o melhor de você. Para aqueles que são casados, né? Tá barriguinha? Falou bem, tá fofinha. Né? Você tá perdendo a forma, né? Irmão, ninguém, nesse mundo, com as pressões, né, da gravidade que a gente vive, nada vai ficar no lugar para sempre. Entendeu? Só se você amarrar a pessoa de cabeça para baixo, para começar a empurrar ao contrário. Não tem jeito. 40 anos vivendo nessa posição, vai descer, ó. Eu estou pensando em me amarrar 40 anos de cabeça para baixo, para ver se volta. O que está descendo. Não tem jeito. Vai descer. Mas é sempre bom um elogio de quem você espera elogios. Amém? Minha esposa ouve direto, eu falo para você, está linda, você é charmosa, você sabe se portar. E às vezes quando eu preciso dar uns puxãozinhos dali aqui, né, eu vou no incentivo. Eu falo, vamos para malhar? Vamos nós dois? Então, olha que bacana, será uma mulher como uma videira frutífera em sua casa. Videira para o povo de Israel era bênção. Videira produz a uva que produz vinho, que produz o gozo, a alegria. A sua esposa, o seu esposo será a fonte de alegria da sua casa. Olha que bacana isso. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Olha que bacana. A oliveira produz a azeitona que produz o óleo. Óleo era responsável tanto para fins cosméticos, de alimento, como também de luz para aquele povo. Pensa assim, a sua beleza vai estar guardada, a vigor vai estar guardada nos seus filhos, a sua riqueza, porque eles vendiam o óleo para ter o seu sustento, estarão nos seus filhos. Olha que bênção, quando você segue os caminhos de Deus, as coisas se encaixam, irmãos. Aí continuando, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião para sempre. Veja você a prosperidade de Jerusalém todos os seus dias. Veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Ou seja, você vai ter vida longa. Porque você vai aprender a cuidar do seu tempo, da sua saúde, do seu bem-estar, do seu sono. Quantas pessoas, nós conversávamos essa semana, pedi até para o Fernando já vir, estou concluindo, sobre a vida. Nós falávamos num pequeno grupo, se você não está participando de nós estamos estudando uma série fantástica nas quarta-feira. E nós falamos sobre a vida, nós entramos no contexto de vida, não sei como que a gente entrou, nosso estudo lá é tão bom e a gente vai falando coisas. E eu falei, irmãos, tem pessoas que abreviam a vida, aquilo que Deus desenhou para elas, por não seguir isso aqui. E aqui mais uma prova que eu tenho, que é uma pessoa que não administra bem seu tempo, que não cuida bem dela, ela vai perder os anos de vida que Deus queria para ela. Talvez o que Deus desenhou para muitos é 90, 100 anos. Uma pessoa vive 70, 50, porque trabalha demais, não se alimenta direito, não dorme direito, vive estressado, vive nervoso. Deus está olhando para nós e fala, para que isso? Salmo 127, o que adianta construir se o Senhor não edificar? O que adianta vigiar, colocar guarda, se não é o Senhor que protege? Vamos aprender esse segredo, ser a família mais abençoada. Por isso que eu acho que hoje, por não viver isso, as pessoas olham e falam assim, não há diferença. Se elas olharem para nós, como servos de Deus, e olhar nossa família, olhar nossas vidas, olhar nossa saúde, vai falar, o que vocês têm de especial? E nós vamos falar, nosso segredo é viver o que Deus manda. Eu costumo dizer que a salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para ir para o céu, Jesus já fez tudo. Mas os benefícios de uma vida próspera em Deus exigem muito de nós. Exige disciplina, exige compromisso, exige desejo de transformação. Você tem que querer. Para o céu você está indo, Jesus já pagou o preço. Mas você quer a melhor família do mundo? Você quer o melhor cônjuge, melhores filhos? Viva, coloque em prática isso.
Vamos contra todo esse tripé que força a nossa sociedade, está colocando para que a gente seja igual a eles. Não. Eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais, porque o Senhor vai me abençoar, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça.